Boa tarde, agora 4h01, começa mais um episódio do Nevid em Pauta Convida. Nesta segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, retornamos com a série Violência Escolar em seu terceiro episódio. Essa é mais uma iniciativa que une jornalismo e ciência com o intuito de dialogar com diversos atores sociais sobre produção de conhecimentos e suas contribuições para os múltiplos cenários. Eu sou Ricardo Bedendo, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF e pesquisador do NEVID. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do Mestrado Profissional em Sociologia da UFJF. No capítulo de hoje, nosso tema é Ataques de Violência Extrema contra Escolas, reflexões sobre o fenômeno. A nossa convidada para falar sobre essa pauta é a professora Miriam Abramovay. Ela é graduada em Sociologia e em Ciências da Educação, ambas pela Universidade de Paris, é mestre em Educação, História, Política, Sociedade pela PUC São Paulo, doutora em Ciências da Educação pela Universidade Lyon, na França, é coordenadora do Programa de Estudos e Políticas sobre Juventudes, Educação e Gênero, Violências e Resistências da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo Brasil, coordena o Grupo Regional de Investigação Latino-Americana e Caribenha, Juventudes Latino-Americanas e Caribenhas, é professora visitante da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, lotada no Núcleo de Estudos da Violência, o NEV da USP, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, integrou o grupo de trabalho de especialistas em violência nas escolas do Ministério da Educação. Atualmente coordena a pesquisa Vulnerabilidades e Resistências na Juventude Brasileira em contextos de desigualdades e atua na pesquisa Ataques de Violência Extrema contra as Escolas no Brasil. Coordenou também várias outras pesquisas sobre educação, juventudes e violências de grande relevância. Foi pesquisadora de outras grandes instituições e tem vários livros também publicados sobre essa temática. Hoje, também vamos ter a participação do voluntário de graduação do projeto de Extensão e Interface com a Pesquisa, o aluno do curso de Rádio, TV e Internet da UFJF, o Elias Gomide. Ele vai me ajudar a conduzir as perguntas aqui com a nossa convidada. Primeiro, Elias, antes de passar o microfone para você, uma saudação à professora Miriam. Muito obrigado, Miriam, mais uma vez. É sempre um prazer tê-la aqui ao meu lado, né? Lembrando que você esteve na minha banca de doutorado com muita honra em 2022. Então, te agradeço agora de novo a presença aqui no Nevid em Pauta Convida para participar da nossa série sobre violência escolar. Eu que te agradeço, Ricardo, pelo convite. Para você e para o Nevid também, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito bem, então vamos começar o nosso papo com a professora Miriam. Primeiramente, Miriam, como podemos contextualizar conceitualmente a violência escolar nos tempos atuais? Olha, Ricardo, eu acho que a gente vem tentando diferenciar a violência que acontece no cotidiano das escolas, né, que não deixam de ter a sua importância, são fundamentais, porque, inclusive, podem abrir portas para outros tipos de violências. As violências que são contra as escolas, né, cujos atentados estão incorporados nesse tema. Né? Todas são importantes, só que a violência contra a escola, ela acarreta enormes prejuízos e até mesmo muitas mortes. Então, nós temos que olhar com bastante cuidado essas diferenciações. Muito bem, Elias. Passo a palavra para você. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês e com todos os outros. Indo aqui para a nossa próxima pergunta. No cenário que você ilustra, como a pesquisa
Ataques de violência extrema contra as escolas no Brasil contribui para pensarmos e propormos ações educativas e preventivas. Só acrescentar, Miriam, que apenas para lembrar que na semana passada o Fórum Brasileiro de Segurança publicou uma pesquisa na qual alerta, aí vou abrir aspas aqui, os meninos não explodem do nada, eles acumulam ressentimento, solidão e frustração em silêncio. Nos últimos 4 anos, o número de postagens com ameaças aumentou 360%. Uhum. Eu tinha isso para vocês também, que acabou de sair. O trabalho que nós realizamos com o Fórum Brasileiro, desculpa, falei errado, com a campanha, meu Deus, que horror, com a campanha de educação sob a coordenação da professora Andressa Pelanda, ela se deu durante todo o ano de 2024, né? E nós estamos agora para lançar um livro e também para lançar na imprensa tudo que nós pesquisamos. Ou seja, nós fomos a algumas escolas que foram atacadas e conversamos com algumas pessoas que foram vítimas, seja vítimas diretas, seja vítimas indiretas. Vítimas indiretas, por exemplo, é um menino que levou um tiro na perna. São jovens, adolescentes que estavam presentes na hora do atentado e que acabou tendo uma consequência muito grande nas suas vidas. Vítimas indiretas são os pais, né? São alguns professores. Só que os professores que nós entrevistamos também foram vítimas diretas, né? Vocês podem imaginar que uma pesquisa como essa, e aqui eu estou dando uns spoilers, porque a pesquisa ainda vai ser lançada, ela é uma pesquisa muito trabalhosa, é uma pesquisa que você tem que ter todo cuidado para sua realização, e é uma pesquisa que traz muito sofrimento e dor. Então, eu acho que essa metodologia de trabalhar com esse tipo de acontecimento tem que ser uma metodologia que use a sociologia das emoções. E, a partir daí, você pode analisar o que foi, o que é, o que se sentiu e o que será no futuro para essas pessoas que sofreram, que foram vítimas ou que foram testemunhas. Nós entrevistamos também professoras que foram vítimas, uma que levou 17 facadas, né? Sobreviveu. Então, vocês podem imaginar a dor que é falar sobre essas coisas. Portanto, não é muito fácil se conseguir que as pessoas queiram reviver esse momento. Se bem que tem a frase de uma das mães, que eu acho que é a frase do título do trabalho, que tem que reviver para não se esquecer. A gente não pode esquecer, por mais que os dados secundários sejam fundamentais, como esse trabalho feito pelo Fórum de Segurança Pública, pela Universidade de Campinas, pela Thelma Vinha, por mais que esses dados secundários sejam fundamentais, você tem que ir ao cerne da questão. Se você não puder fazer um trabalho mais antropológico, mais de histórias de vida, mais de história oral, fica muito difícil poder fazer proposta de políticas públicas, que finalmente é o que nós queremos. Fundamental, assim, belíssimo esse trabalho, Miriam, até porque também vocês abrem outras possibilidades de análises contextuais de um fenômeno tão complexo que vai para além da esfera criminal, né? Então, acho que, como você disse, assim, criar espaço de escuta dessas pessoas
é tão quanto fundamental as estatísticas, né? Para que você conheça de fato e possa construir, então, também esse cenário, como você nomeou aí, né, das emoções, né, das questões sociais também que permeiam todo esse complexo de acontecimentos, né? Exatamente. Quer dizer, se bem que esse trabalho do fórum ele trouxe dados importantíssimos, como o aumento das ameaças, né? Nós não imaginamos o número de ameaças cotidianas que há pela internet, né? E como isso cria um clima de não crédito às escolas. Quando você tem ameaças, quando você se sente vulnerável, você passa a não acreditar na instituição. Né? Que esse é um grande perigo do que está acontecendo. Que a escola fique ainda mais colocada segundo plano do que ela já é. Eu acho que outra coisa desse trabalho que me chamou a atenção foram os elogios aos agressores. Numa das entrevistas, se não me engano, um dos meninos conta como o túmulo de um dos agressores que se matou, ele é visitado anualmente, como ele é reverenciado anualmente. Então, são fenômenos, quer dizer, que após esses ataques trazem muitas consequências. Né? Por exemplo, no trabalho do fórum, eles dizem que esse último ataque que teve em Minas Gerais, 27% dos comentários são menções positivas. Então, a gente tem que se perguntar muito o que está acontecendo com a nossa juventude, né? Por que esses sites eles acolhem tanto e eles se fazem escutar por uma parte dessa população jovem? Eu acho que isso nos coloca várias questões sobre quem são esses jovens. Miriam, e você que pesquisa tantos anos, ainda dando sequência a esse tema, óbvio que você acompanha uma evolução, né, tanto conceitual quanto prática dessas questões, assim, e o que a gente vive hoje há uma interferência, sem dúvida nenhuma, da vida digital, né, uma geração que nasce digitalizada e que cria suas relações ali nesse meio e torna o trabalho ainda mais complexo também, na sua opinião, da gente identificar essas questões e mapeá-las para tentar entendê-las também? Claro, porque entra essa outra questão, que é a questão de como essa juventude está se comportando na rede. E uma pergunta que é: por que eles se tornam muito mais agressivos na rede? Quer dizer, que valores são esses que a gente está podendo dar para esses jovens que eles não estão podendo responder a identidades positivas, senão a masculinidades como vem acontecendo, a conteúdos de raiva, por que eles entram na Deep Web, né? E por que eles se sentem tão infelizes nas suas próprias vidas, para ter que ser tão agressivos e tão destrutivos na internet. Muito bem, certamente a gente vai ter os resultados da pesquisa em breve, né, Miriam? Como você já
anunciou aí, e a gente já vai deixar o convite aqui para você retornar em breve com os resultados também Claro, da pesquisa. sem dúvida, sem Eu dúvida. queria que você contasse um pouco para a gente também, Miriam, como foi participar do grupo de trabalho executivo do Ministério da Educação para o enfrentamento e prevenção das violências nas escolas e universidades, criado em 14 de abril de 2023, no âmbito da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. Bom, essa é a publicação final, que demorou muito para sair, né? Eu acho que todos vocês têm acesso a essa publicação, está online também. Foi uma experiência sumamente interessante. Era um grupo muito grande, mas que, na verdade, tinha um núcleo duro, tinha um petit comitê coordenado pelo professor Daniel Cara, que é o responsável por esse relatório, se bem que todos participaram, né? Principalmente esse núcleo duro que nós tínhamos. E o trabalho levou pelo menos 6 meses. Não foi um trabalho fácil, vocês sabem que não é fácil fazer esse tipo de trabalho pela situação política que nós estamos vivendo, né? Tem que ter muitos cuidados, e o MEC, especificamente, mais cuidados ainda teve, né? Então, foi todo um trabalho de não abusar da linguagem, mas também de não falar o que nós achávamos que deveria estar colocado nesse trabalho. O trabalho é interessante porque, além de uma análise do fenômeno, ele faz uma série de considerações sobre como que o MEC deveria fazer, né, a partir daí. Algumas coisas foram realizadas, outras não, como a gente sabe, outras coisas eles foram para outros caminhos, mas acho que efetivamente foi um trabalho que chamou muitíssima atenção, principalmente em termos das recomendações que se dá, né? Que são fundamentais, né? Como por exemplo, o que fazer daqui para frente, como fazer diagnósticos e monitoramento, como se faz a proteção, a assistência, qual a importância da gestão democrática, qual a importância da convivência escolar. Nós achamos que isso, de certa forma, foi incorporado para aquilo que está fazendo o MEC, né? Porque existe também uma análise sobre os padrões de comportamento desses meninos que cometeram os ataques. Por exemplo, desejo de vingança, ressentimento com a sociedade, principalmente com a escola, né? A associação com as ideologias extremistas. Isso é fundamental, né? E a exaltação ao ódio, que isso aparece em todos os ataques. Depois, como eles praticaram os ataques, mas, além disso, como eles planejaram fazer os ataques, quanto tempo levou e como eles fizeram. E uma das consequências que foi visto em todos os ataques é uma questão que é muito das juventudes, que é a questão de aparecer, que é a questão da notoriedade, né? Como diz o Debord, da sociedade do espetáculo. Foi uma coisa que nós encontramos muito também, né? O desejo de reconhecimento pelo público. Isso depois nas entrevistas, elas corroboraram com isso, porque
esses meninos chegavam a perguntar para o delegado: e onde está a imprensa? Né? Então, para eles era fundamental aparecer, ter foto no jornal, ter um nome, né? Coisa que depois foi cortada pelo MEC, porque trazia consequências muito negativas. E a imprensa, no primeiro momento, também não colaborou nesse sentido, porque eles colocavam aquelas imagens horríveis que apareceram, colocaram na imprensa. Houve também a necessidade da exaltação de armas, que isso tem a ver com essa cultura da violência que nós estamos vivendo, e esse planejamento que eles faziam dos ataques também através de videogames, né? E também todo o uso que se fazia da internet para poder efetivar esses ataques, que foi o que aconteceu em todos os ataques. Todos foram muito planejados, com muitos meses de planejamento anterior, né? Com uma combinação muito grande entre eles, o que é muito assustador. Não foi uma coisa que aconteceu de repente, foi uma coisa que foi muito planejada. Miriam, e você estava fazendo uma menção aí sobre como esse documento também produzido por vocês traz uma série de guias, vamos dizer assim, de orientações. Penso que isso também é importante, porque, por exemplo, na minha pesquisa aqui, né, no doutorado, e que você acompanhou, sobre a polícia na escola, um dos argumentos da polícia para entrar na escola é de que os professores, de uma maneira geral, não estão preparados para lidarem com essas violências que se acumulam e que se modificam muito rapidamente até chegar nesse ponto extremista, como a gente está tratando aqui. Qual é a percepção de vocês também sobre o corpo docente na receptividade da pesquisa e nos sentimentos que eles traduzem também diante dessas violências? Se você falar da polícia, primeiro, né? Isso foi uma grande discussão no grupo, porque o que o MEC recebia como possibilidade de controle do fenômeno era colocar a polícia armada dentro das escolas, né? E colocar psicólogos e assistentes sociais. Eram as três coisas que se pedia. Que é diferente, né? Tem um peso diferente, completamente diferente. Colocar a polícia dentro dessa escola foi comprovado por pesquisas internacionais que não é algo efetivo, porque polícia não é professor. Polícia não faz parte do corpo pedagógico da escola. Então, um agente de repressão dentro da escola só causa mais violência e mais temor. Então, isso foi uma coisa que nós vimos, apesar de ser a primeira coisa que se diz que se deve fazer, né? Psicólogo e assistente social é outra coisa, porque é inviável colocar um psicólogo para 1.500 alunos, não é assim que se vai resolver, né? Aí tem que ser setorialidade, trabalhar com outras secretarias de forma conjunta, né? Para efetivar alguns desses problemas. Elias, agora abro para você fazer outra pergunta, professor. Joia. No relatório Ataque às Escolas no Brasil, Análise do Fenômeno e Recomendações para a Ação Governamental. Fruto desse trabalho que você participou, o bullying é mencionado como parte do problema, mas que, sozinho, não explica a ocorrência do fenômeno da violência extrema contra a escola.
Você pode falar um pouco sobre essas dinâmicas do bullying e sua influência neste contexto? Olha, eu particularmente acho que a gente tem que falar em violência, porque o bullying é um tipo de violência que pode entrar tudo. Então, eu acho que a gente tem, a palavra correta seria violências, não bullying. Se o menino é zoado, não é respeitado, se todo dia acham alguma coisa sobre ele, estão cometendo uma violência dentro da escola. Então, eu prefiro não usar o conceito de bullying. Agora, você vê, quando você olha as entrevistas desses jovens que perpetraram os crimes contra as escolas, eles podem ter sido maltratados dentro da escola, mas isso não é razão para eles chegarem a atirar e matar 12 pessoas. Quer dizer, o fenômeno é muito mais amplo, se bem que esse tipo de violência, eu reitero, do cotidiano da escola, e não é só o bullying, é o bullying, são os xingamentos, são a entrada de armas, a violência verbal, a violência física. Tudo isso abre portas para que se tenha uma falta de confiança na instituição escolar. Né? Então, tudo isso é importante e aí entra o bullying também, mas não como a razão principal. Miriam, no mesmo relatório, esse que você mostrou aí, há um destaque para o fato de que há uma forte correlação entre os ataques ocorridos nos Estados Unidos, especialmente o mais conhecido entre eles, de Columbine, em 1999, com os ocorridos aqui. Na semana passada, nós tivemos um caso também na Áustria, com 10 pessoas mortas e outras 12 feridas por um ex-aluno que também morreu logo após o ataque. O relatório menciona, então, que devemos analisar em profundidade as diferenças e semelhanças do que ocorre no Brasil e no exterior para melhor enfrentarmos o problema. Você pode comentar um pouco para a gente também sobre isso, quer dizer, a importância das experiências internacionais também e a influência delas nos comportamentos, né, e nas ocorrências aqui no Brasil? É o chamado copycat, né? Quer dizer, um desses atentados vai levando como exemplo a outro, que vai levando a outro, que vai levando a outro. Né? Isso efetivamente é uma coisa que acontece. Nos Estados Unidos, tem muito mais ataques do que no Brasil. E na América Latina, nós somos o único país que teve um ataque, que tivemos, né, tantos ataques às escolas. Nós não encontramos esses fenômenos na América Latina. Nós encontramos principalmente nos Estados Unidos e circunstancialmente em alguns países da Europa, como aconteceu da semana passada na Áustria. Né? E sempre levando em conta esse fenômeno do copycat, onde serve como exemplo atentados anteriores que foram realizados. Elias. Só continuando aqui. Ainda pautado no relatório, ataque às escolas no Brasil, análise do fenômeno e recomendações para a ação governamental. Destacamos a referência ao fato de que ferramentas de controle parental e postura crítica para não adesão no chamamento de grupos extremistas, apesar de eficazes no enfrentamento ao problema, têm baixa incidência devido aos insuficientes letramento informacional e educação crítica midiática da população em geral. O que você pode nos dizer sobre este aspecto? Isso tem sido muito discutido, né, Elias? Como os pais não têm controle do que os filhos fazem nos seus próprios
enfim, nos seus próprios quartos, né? Até saiu aquele livro Geração do Quarto, que, aliás, é muito interessante, né? Vale a pena ser lido. É impossível, quer dizer, não é só pelo baixo conhecimento da internet que os pais têm, mas é também porque é muito difícil controlar o cotidiano desses adolescentes, né? Por isso, a escola integral, em tempo integral, é tão importante, né? Porque ela é uma escola não só que os meninos vão ficar lá o dia inteiro, mas que eles podem ter possibilidade de outros tipos de acesso a outro tipo de cultura que não seja só cultura escolar, né? E a importância de temas que podem ser discutidos que não sejam só das... Aproveitando que você está falando sobre essa temática e respondendo à pergunta do Elias, sobre essa questão da família e também da mídia, e aí, obviamente, que a gente está aqui numa faculdade de comunicação também, né? E você chegou a mencionar um pouco aí em uma das suas observações, das suas explanações, o papel da imprensa como é estratégico e fundamental. O que você diria para os jornalistas hoje que trabalham com essa temática ou que estão pensando em propor pautas e debater o tema sobre como conduzir essa pauta, né? Tanto quais são os olhares assim mais importantes nesses caminhos que você tem apontado? Eu acho que uma coisa já foi feita, que foi uma, eu não diria proibição, mas entrar em acordo que não aparecesse mais as figuras dos meninos que atacaram, porque é exatamente isso que eles querem, que não aparecesse os nomes, né? Que nada disso aparecesse na imprensa. E foi a primeira coisa que foi feita quando começaram os ataques, né? Porque no começo era um escândalo. E todas as fotografias, todos os vídeos... Da imprensa. Então, acho que isso foi a primeira coisa. Eles não podem ser tão histriônicos, mas nós sabemos que isso é jornal, notícia de jornal. Quanto mais sangue, mais melhor, mais coisas aparecem, né? Então, eu acho que esse cuidado também tem que se ter. E depois, que é jornal, não é uma pesquisa que está se fazendo, nada em profundidade, absolutamente. Então, tentar não ser sensacionalista, seria a palavra, né? Fazer desse fenômeno um fenômeno sensacionalista, né? Porque eu acho que é isso mesmo o que esses meninos querem. Eu acho que esse é um grande cuidado. E agora você vê que todo dia sai alguma notícia sobre violência, vários tipos de violência, mas são notícias secundárias, são notícias que todos os jornais não dão. Então, eu acho que é uma questão também de moda, entre aspas, né? Que o tema, na medida em que não há mais, ou seja, menos ataques, porque nós tivemos um mês passado, também o tema passa a ter menos importância, o que é lamentável também, né? Porque é um tema que tem que estar na pauta, para, como dizem os entrevistados, que isso nunca seja esquecido. Com certeza, ele tem com muita responsabilidade, por isso a importância da gente abrir espaços como esse aqui no Nevide em Pauta, que a gente trabalha com essa prerrogativa, sabe, Miriam, de que a informação
quando bem trabalhada, ela muda de fato para melhor a vida das pessoas, né? E eu acho que você ilustra muito bem essa questão, trazendo essas nuances que são estratégicas para a gente compreender o fenômeno e entender também quais são os atores e instituições sociais que integram esses contextos, né? E as responsabilidades que cada um tem, porque só da gente ouvir você falar é muito perceptível como a gente está diante de um fenômeno transversal, interdisciplinar, né, e que precisa, de fato, ser tratado dessa forma, para que a gente dê conta de dimensionar também todos os eixos que o compõem, né? Então, e aí, nesse sentido, eu quero emendar uma outra pergunta aqui. Óbvio que eu não poderia deixar de abrir um espaço para que você fale também sobre a importância da Flaxo nessa trajetória, e também sobre a sua parceria agora com a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e do NEVE, lá da USP, o Núcleo de Estudos da Violência. Já fazendo uma saudação aqui também à Eleonora, que entrou na sala, e deixar também o meu carinho, o meu abraço para a Eleonora, que é mais uma pessoa que eu tenho grande admiração. Então, eu acho que esse tema foi trabalhado durante muitos anos, quando nós fazemos pesquisa para a Unesco. Nós somos os primeiros a falar sobre o tema, as primeiras, né, a trazer o tema para a ordem do dia, mas para você ter ideia como isso demorou, e só começou a ser um tema nobre quando começaram os atentados, né? Antes, essas violências eram consideradas fenômenos de segunda ordem. Nós temos muitas publicações, muitas discussões, e na Flaxo também, né, sobre isso. E agora no NEVE também tem uma pesquisadora que está pesquisando a questão da internet, né, que é a Marcela, e que é uma pesquisadora que agora está na universidade, se não me engano, de Sergipe. Estava no NEVE, foi para a Universidade de Sergipe, e ela fez o pós-doc dela sobre esses trabalhos. Agora, você mesmo disse, Ricardo, tem muita gente trabalhando, mas tem muita gente trabalhando sobre dados secundários. Quer dizer, eu acho, eu ouso falar isso, que os únicos que se aventuraram no campo mesmo fomos nós, e queremos continuar. Pedimos a cooperação do Ministério da Justiça, vamos ver se sai o projeto, para a gente dar continuidade e fazer em outros lugares, além daqueles que a gente fez. Porque não é que seja fácil trabalhar com dados secundários. No entanto, escutar as pessoas é muito mais complicado e trabalhoso, né? E, evidentemente, não é à toa que são poucos os que fazem isso. Elias, vamos lá, a última pergunta, então, aqui do nosso roteiro para a professora Miriam. Miriam, para a gente encerrar, a gente deixa o espaço para você contar os próximos planos das suas pesquisas. Bom, os planos são os seguintes, você sabe, que eu já falei, que é dar continuidade a essa pesquisa pelo Ministério da Justiça, né? Que eu espero que saia, nós já estamos negociando isso há um ano, né? Espero que seja positiva a resposta. Por outro lado, nós temos trabalhado muito a questão de juventudes, não só juventude e violência, mas juventude e trabalho, juventude e educação, juventude e emoção, juventude e tempo, e outros temas. Então, nós estamos também terminando um livro que nós realizamos uma pesquisa sobre juventudes no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Piauí.
E isso vai ser lançado, tem um congresso. Parece que a gente perdeu aí o sinal com a Miriam. Vamos ver se ela retorna. Ela está pedindo para você representar ela nesse final, viu, Leonora? Bom, gente, olha, uma responsabilidade imensa, hein? Ela estava falando, Eleonora, exatamente, né, assim, da importância dessas pesquisas, né, nessa área, assim, então, assim, eu quero te agradecer também, primeiramente, aqui a presença com a gente, e é muito bom poder também dar essa oportunidade para você falar, porque é uma outra referência importante que a gente tem. Queria que você se apresentasse rapidamente aí, Leonora, para quem, né, não a conhece ainda. A gente está com pesquisadores aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu faço parte da Flaxo como pesquisadora, sou pedagoga de formação, e a gente já tem também uma trajetória grande, não tão grande quanto a da Miriam, mas a gente segue no mesmo trilho, né? E respondendo à questão do Vitor, né? Sobre... sim, o Vitor deixou uma questão aí para a gente. Você conseguiu ver aí? Eu ia pegar carona nessa. Vitor, a população quer resposta, né? A população quer resposta. Qual é a resposta mais imediata? Vamos gradear, vamos botar câmeras, vamos botar policiamento, etc. e tal. Entretanto, a gente tem uma proposta é um programa de convivência, onde a gente tem levado para algumas escolas de rede pública. Entretanto, para a gente executar um plano de ação de mudança na escola, é uma coisa que ela é muito difícil, ela é demorada, ela não é uma coisa imediatista, e mais, ela requer uma mudança no sistema, ela requer um novo olhar do sistema de educação para as instituições educativas, né? Então, a gente tem duas instâncias aí, o sistema educativo, as instâncias de instituições educativas. E mudar isso é difícil. Os professores, a última pesquisa que a gente fez dentro da escola demonstra os professores exaustos, eles não querem mais, porque tem muita burocracia a ser preenchida. Então, quando a gente entra numa escola onde propõe plano de ação, onde propõe um programa de atividades, eles acham que é o seguinte, é mais alguma coisa que vou ter que fazer, eu não quero. Quando a gente começa a relaxar com eles, e aí chegar junto na intenção de que a proposta é uma proposta de transversalidade, né, dentro do currículo, não é uma atividade a mais, é uma coisa que o próprio currículo pode incorporar. Então, isso demanda, primeiro, vamos dizer assim, um relaxamento e crença dos profissionais para dizer, ufa, eu consigo embarcar nessa, né? Não é mais uma burocracia, não é mais uma atividade que eu vou ter que fazer, isso vai fazer parte do meu cotidiano. Aí flui, né? Flui porque ela é transversal, é uma coisa suave, não é uma atividade a mais, é uma coisa que acontece, sobretudo, ouvindo o estudante e estabelecendo regras, são os combinados da escola. O que pode e o que não pode, o que eles querem e o que eles não querem, mas dentro do querer e não querer, mas o que pode e não pode, né? Porque a instituição tem regras a serem seguidas também. Então, não é ficar meio no oba-oba. Então, olha, vamos só deixar o estudante, imagina. Não é só assim. O estudante, ele tem voz. Então, quando a gente tem uma proposta de diagnóstico participativo dentro das escolas, a história muda, porque é o ouvir como é que eles vão, e eles são pequenos pesquisadores. Dentro daquele universo deles, é capaz deles nos darem respostas, né? Eles apresentam questões onde eles mesmos vão procurar de solução daqueles problemas que eles identificaram.
uma coisa boba, vamos fazer uma pesquisa só na observação, a técnica seria observação. E aí os meninos começam a ver que a escola é suja, a escola é arriscada, a escola tem vidro quebrado, a escola não tem banheiro que eles gostam, é tudo muito ruim, o ambiente é ruim para eles. Aí a gente começa, ok, vocês identificaram isso. Quem fez isso? Quem faz isso? Por que faz isso? Quer dizer, aí eles começam, aí o buraco começa a ser mais embaixo, né? E eles ficam, então, estabelecendo regras entre eles para minimizar aquela situação e transformar aquele ambiente num ambiente salutar, num ambiente agradável. Uma outra questão que a gente levou isso foi em Porto Alegre. Era uma escola onde a parada do ônibus era escura, e eles saíam dali mais tarde, num período onde anoitece mais tarde, mais cedo, né? E ali é escuro, ficava perigoso. O que eles conseguiram fazer? Então, é possível a gente fazer uma barca... Olha lá, isso aí já se estendeu para o território. É possível fazer um abaixo-assinado com os moradores, pedindo para a prefeitura uma iluminação. Aí, dos moradores, não, você tem que fazer um abaixo-assinado com um RJ, um CNPJ, um CPF, alguma coisa, né? E aí as pessoas, não quero, isso me assusta. E eles começaram, então, a convencer a população do entorno, juntar os pais da escola, e aí já começa a engordar aquela lista. Em síntese, em um mês eles conseguiram uma iluminação ali para o ponto de luz, ponto de ônibus. Então, são pequenas coisas onde você mobiliza o estudante a partir da sua escuta, a partir do que eles estabelecem através do diagnóstico que eles identificam ali. Então, e aí? Junto os professores. Outra coisa que ficou muito importante foi uma junção das escolas, onde elas fizeram uma troca das boas práticas. E os meninos, então, começaram a ficar surpresos. Puxa, o problema não é só aqui. O problema é ali, numa escola que é bem mais distante, outra numa escola que é mais próxima, outra numa escola onde os alunos são do fundamental, outro da escola que os meninos são do ensino médio. Enfim, essa socialização dos problemas, isso é muito importante também. Né? Então, o X da história está na escuta do estudante, na escuta dos professores, porque os professores também precisam ser ouvidos, né? E fazer, então, esse congraçamento, digamos assim, dessas ideias. E funciona, flui. É imediato? Não, mas aí é como a gente volta à questão inicial, né? O que a população quer? O imediatismo. Eu quero resolução, eu quero ver o governo fazer alguma coisa. Até que se consiga uma mudança de ótica, né? De um novo olhar, isso demora, isso demanda um trabalho também. Isso é uma coisa de paciência, né? E de troca mesmo, entendeu? De reflexão e de mudanças. Então, é essa a nossa contribuição quando a gente propõe um plano de ação de um programa de convivência. Muito bem, professora Eleonora Figueiredo, muito bom tê-la aqui com a gente também. Também gostei. Acrescentando e somando aqui, né, as contribuições da professora Miriam, assim, vocês formam uma dupla imbatível, né, Eleonora? Tem mais gente também, mas o grupo é pequenininho. É muito grande. É muito legal, né, a gente ter a oportunidade de ouvir vocês. Quero agradecer imensamente, então, Eleonora, a sua participação, da professora Miriam, também dos pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, que estão aqui na sala, e também lá de Lajeado, no Rio Grande do Sul, com a professora Suzana Feldens. É isso mesmo, Suzana? Acertei?
abrindo aí o espaço também aí para o grupo de pesquisa, né, coordenado aí, me parece que pela professora Suzana, os pesquisadores do Rio Grande do Sul que estão aqui com a gente e acompanharam essa exposição de vocês, e agradecer ao Elias, que esteve comigo aqui na condução desse episódio, e dizer que a gente vai continuar. Elias, quer falar alguma coisa aí? Vamos só agradecer o espaço também. Hoje a gente teve um recorde de audiência aqui na chamada, e isso, foi muito bom, muito positivo a conversa, o debate. Morgana, fala para a gente aí, abre o microfone aí, então, você digitou o grupo aí, pode falar aí o nome do grupo de pesquisa. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Nós somos do grupo de pesquisa Currículo Espaço Movimento aqui da Universidade do Vale do Taquari, em Lajeado, a Univates, né? Então, um prazer grande poder participar aí com vocês. Maravilha, e a gente espera ter a oportunidade de poder também conversar com vocês. Quem sabe, Morgana, a gente não troca uma ideia aí para fazer um episódio também com você ou algum outro pesquisador aí que vocês indicarem. Será um prazer ter aqui também na nossa porta aqui, que está sempre aberta, do NeVide em Pauta, convida para a gente conversar sobre os temas, as temáticas. Vocês atualmente estão pesquisando aí também sobre essa área, Morgana? Acho que a professora Suzana pode falar melhor do que eu, ela é dessa área aí das juventudes, nós coordenamos um grupo de trabalho aqui no nosso grupo de pesquisa, né, Suzy? Muito bem. Ricardo, a Miriam quer entrar e está pedindo para ser aceitada. Veja lá. Deixa eu ver aqui. Consegue ser aceitada. Não, está aberta a sala. Ela não está conseguindo, mas enfim. Tá aberto, eu não preciso fazer nenhuma mediação aqui, é só ela clicar no link que ela já entra direto. Eu entrei direto também, mas enfim. É porque ela está tendo alguma dificuldade lá com a internet, provavelmente, né? Acho que sim. Acredito que seja isso. Bom, então deixar mais uma vez o meu abraço aí para todo mundo, viu? E a gente continua se falando, tá? E espero ter também, em breve, aí, a oportunidade de conversar também com esse grupo de pesquisa aí do Rio Grande do Sul, para a gente poder também trocar outras ideias, outros conhecimentos. Muito obrigado a todos e a todas. Gente, um abraço. Até o próximo. Obrigada. Tchau, Eleonora. Um abraço. Tchau, obrigada. Até um abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.